Você lembra, Tiago, da mensagem de hoje? Hoje eu baseei minha mensagem em Gênesis, capítulo de número 27. Gênesis, capítulo 27. O tema foi a precipitação humana e a soberania divina. Quem nunca se precipitou? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui. Por qual modo, por qual meio nós mais evidenciamos as nossas precipitações? Vou perguntar de novo. Quando você se precipitou, o que você fez que mostrou a sua precipitação? Foi uma atitude? Foram as palavras? Foram os dois juntos? Ou começou pelas palavras ou pela atitude? Geralmente, essa é uma pergunta retórica. Geralmente se começa pelas palavras. Adriele, 1 João capítulo 1, versículo 8. Então, Gênesis 27 mostra que nós, Marcelo Lima, Renato, Rodilene, sempre somos precipitados, e isso é evidenciado pelas nossas palavras. O Samuel e o Davi diz que começa pelas atitudes, sim. Então nós temos precipitações pelas palavras e pelas atitudes. Eu estava lembrando, eu queria que você compartilhasse essa live aí com 5 pessoas. Consegue pegar esse aviãozinho aqui embaixo? Esse aviãozinho aqui, ó. Pastor, como eu começo a estudar a Bíblia? Eu vou te responder daqui a pouco, tá bom? Compartilhe, por favor. A partir de 5 pessoas eu queria que você me ajudasse. Porque eu abro a Bíblia nas lives, né? Então as pessoas vão se retirando. Algumas pensam que eu vou brincar com os meus filhos, brincar com a Luana, que eu gosto de fazer também. Luan Cordeiro, daqui a pouco eu vou te responder. Calei, me lembra daqui a pouco para eu tocar nesse assunto aí, porque ele foi precipitado no que ele falou. Bora lá. Nós tivemos agora uma precipitação de 2 pessoas, do teólogo Luiz Saião, e antes da precipitação das palavras dele, nós tivemos a precipitação daquela moça lá no troféu, né? Troféu gerando salvação. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem assimilar na cabeça um título de um evento assim, troféu gerando salvação. Será que é o troféu que gera salvação ou eles dão troféu para quem gera salvação? Os dois estão errados, né? Porque ninguém ali gera salvação. A salvação é totalmente uma obra da graça. Toda a glória da salvação é a Deus. Eu não sou contra você premiar pessoas ou honrar pessoas pelo talento que ela tem, pelo esforço que ela tem, pelo melhor que ela tenta fazer para a glória de Deus. Só que todos nós temos atitudes e palavras precipitadas. E houve sim ali uma precipitação da parte da moça. Só que eu não assisti tudo, mas me parece que ela pediu perdão. E quem nunca tropeçou nas suas palavras, esse é perfeito. E todo mundo que se precipita com palavras. O pastor Luiz Saião é um teólogo que eu respeito, eu estudei todos os DVDs dele, todos os áudios dele, na realidade CDs. Rota 66, ok. A gente precisa ficar naquilo que a gente domina. Existem assuntos que você não domina. Desses assuntos ou nesses assuntos você não pode entrar. Então ele disse que o problema do ensino pentecostal é que quando você fala línguas, pronto, você já está pronto, como se fosse um crente maduro, um crente completo. E nós não falamos isso, nós não ensinamos isso. Ele não disse assim, na prática muitos pentecostais pensam assim. Não, ele disse o problema do ensino pentecostal. Logo, ele está afirmando equivocadamente. Tá bom, gente? Ele é um grande pesquisador e ele não está mentindo. A pessoa que mente, ela projeta mentir. E a mentira é um desrespeito com o próximo e consigo mesmo. Por que com o próximo? Porque você está tirando do outro, você está roubando intencionalmente do outro a verdade. E um desrespeito consigo mesmo, porque você não está valorizando a graça que Deus lhe concede para falar a verdade.
Então, o pastor, ele simplesmente se equivocou ao afirmar que o ensino pentecostal diz isso. Não, a gente não diz isso. O batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é simplesmente uma capacitação espiritual para uma obra missional. O Espírito Santo capacitou Saul para uma obra específica. E você percebe que quem foi Saul? O Espírito Santo capacitou Jefité para uma obra específica. E você percebe os erros de Jefité. O Espírito Santo capacitou Sansão para uma obra específica, ok? E vocês percebem a falta de maturidade e caráter em Sansão. E o texto que ele usa fala muito bem sobre isso, que em Corinto a igreja era cheia de dons, mas era uma igreja imatura. Então nós pentecostais diferenciamos a capacitação espiritual para um propósito específico do fruto do Espírito, que é algo gerado em nós. É o poder do Espírito Santo transformando diariamente o nosso caráter. Mas o dom de línguas é falso porque tem línguas falsas. Logo, o dom de pastor e mestre deveria ser falso porque tem pastores e mestres falsos. Então, se seu argumento é construído a partir de um mau uso do dom, você também tem que afirmar que nas igrejas reformadas tem falsos pastores, falsos mestres, que às vezes estão se revelando, pois Deus não deixará que esses permaneçam mascarados entre nós. Essa diferenciação é mais por nomenclatura, reformado, pentecostal, mas somos corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo e nossas diferenças não são maiores do que a nossa unidade de fé teológica. Ok, queridos? Então nós não ensinamos isso e sim, ele se equivocou. Eu desafio qualquer um e provo que ele se equivocou. A não ser que você diga que ele esteja mentindo. Aí é você que já está acusando o homem de Deus. A responsabilidade é sua. Como eu já me equivoquei em minhas análises sobre alguns irmãos reformados. Já me equivoquei sobre algumas expressões calvinistas. Quem nunca tropeçou em suas palavras? Então, a cada dia que passa, nós vamos amadurecendo. Se o Luiz Saião se equivocou, imagine nós. Né, queridos? Não, Santos, não é camisa de Golias. É um tipo de camisa que a Azevo lançou. Tá bom? É um estilo bem confortável, eu não gosto de nada apertado, tá? Se você é aquele tipo de cara que gosta daquelas camisetas bem apertadinhas, mostrando seus bracinhos, seus peitinhos, eu não faço parte desse grupo aí de coloridos e apertadinhos. Eu gosto de roupa que me deixa à vontade. Tá vendo aqui, ó? Somente no subaco, eu não gosto de nada me apertando aqui, me torando. Não, eu sempre uso uma camisa com um número maior do que o meu normal, que eu deveria estar usando. Eu não sei o nome, não. Eu não sei o nome desse tipo de camisa. Então você percebe que ela fecha aqui, me dá uma seriedade na aparência. Quando eu for pregar, coloco o terno por cima, mas eu não gosto de nada me apertando. O calvinista reformado disse assim: dons de línguas são humanas. Se é humana, já não é dom. Né? Não labachúria. Acho que o irmão não sabe falar nem português, imagine teologicamente. Se são línguas humanas, aí não deveria ter o dom de interpretação. Paulo nos admoestaria a estudar outras línguas para termos uma tradução. Então, línguas humanas, calvinista Nutella, se precisa de tradução e não de interpretação. A tradução é palavra por palavra. A interpretação é o entendimento que o Espírito dá de uma mensagem das línguas faladas. Mais uma vez, eu aconselho aí o Netcrente Reformodinha, estude a doutrina para depois você ser sincero em suas críticas. Porque você não sabe nem escrever português, imagine você argumentar teologicamente.
Então eu vou te dar uma mini aula novamente. Se fossem línguas humanas, Paulo diria, vocês precisam traduzir a língua. E aí, qualquer pessoa estudando física e inglês, qualquer escola, iria fazer uma tradução das línguas. Só que Paulo admoesta a buscar o dom da interpretação. Então não a tradução. A interpretação tem a ver com a mensagem e não com a palavra em si falada. Alguém pode falar sinceramente labachúria e estar ali adorando a Deus no seu íntimo, ok? Um missionário pode falar uma língua que ele não estudou e mesmo assim ele pode estar evangelizando alguém e pelo poder do Espírito alguém pode receber essa interpretação da mensagem. Estuda um pouquinho, depois você tenta comentar no Instagram alheio. Como já tem muita gente aqui, muita gente não, né? Alguns netcrentes se precipitando em suas palavras, bora falar de Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo de número 27 mostra as precipitações. Eu fico quieto, aí vocês vêm me provocar, é o jeito, então me deixa quieto. Ou faça perguntas. Se você fizer perguntas, aí você está sendo ético. Agora, tirar onda com a cara dos outros sem ter argumentação para isso, você não consegue não. Gênesis capítulo 27. A primeira precipitação foi de Isaac. Pastor Gil Dias, um abraço. Isaac se precipitou. Faltava 20 anos para Isaac morrer e ele falou bem assim, ó, capítulo de número 27, Silas. Capítulo 27. Versículo 1. Isaac envelheceu, seus olhos começaram a escurecer, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e mandou buscar uma caça, dizendo assim, já está chegando, eis que agora estou velho, não sei o dia da minha morte. Toma as tuas armas, teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, traze-me o guisado saboroso para que eu coma e te abençoe. Essa bênção aqui, gente, envolvia a autoridade no lar, ser ancestral do Messias e a bênção da primogenitura. Só que no capítulo 25, quando Esaú e Jacó estavam no ventre, Deus falou, capítulo 25, versículo 23, Deus falou que o maior, Esaú, serviria o menor. Então a bênção era para Jacó. Se você já leu a Bíblia, você sabe que o eleito de Deus era Jacó. Malaquias capítulo 1. Mas Isaac se precipita e quer abençoar Esaú em vez de Jacó. Precipitação. Falando com a pessoa errada. Ele deveria chamar Jacó e ministrar a bênção sobre ele. Então a primeira precipitação foi de Isaac. Por quê? Primeiro, ele pensa que está morrendo quando tem mais 20 anos para viver. Segundo, ele quer abençoar a pessoa errada pelo seu sentimento. E ele não quer abençoar a pessoa certa pelo princípio ou pelo decreto de Deus. É a precipitação humana. Segundo lugar, Esaú também se precipitou. Versículo 5. Esaú foi ao campo para apanhar a caça. Não, ele não deveria apanhar a caça. Ele deveria dizer, pai, eu negociei a primogenitura com meu irmão. Capítulo 25, versículo 31. Disse Jacó a Esaú, me vende a tua primogenitura. Aí ele respondeu, estou pronto a morrer, de que me servirá a primogenitura? Aí Jacó disse, jura que você me vende a primogenitura. A bênção envolvia a primogenitura. E aí Esaú foi precipitado em atitude. Isaac por palavras, Esaú em atitude. E ele vai ao campo caçar. Por quê? Porque ele quer a bênção, mas ele já tinha negociado a bênção com Jacó. A terceira precipitação é de Rebeca. Falou Rebeca a Jacó, eu tenho ouvido que seu pai mandou Esaú trazer uma caça para ele abençoar Esaú. Então, meu filho, me ouça. Ó, precipitação nas palavras de Rebeca. Vai até o rebanho, me traga 2 cabritos e eu farei dele um guisado saboroso. Aí Jacó disse, se meu pai saber disso, ele vai me matar, ele vai me amaldiçoar, perdão, em vez de me abençoar. E ela disse que a maldição recaia sobre mim. Ela está se precipitando. Ela deveria conversar com o marido dela. Ou, como diz o capítulo 25, ó, capítulo 25, versículo 21 e 22, Rebeca conhecia o poder da oração. Então, por que Rebeca não foi orar? Rebeca preferiu agir do seu modo, ensinando seu filho a enganar o pai. Sabe quando é que você... Um dos modos pelo qual as mães se precipitam é quando elas colocam os filhos contra os pais.
Poderia haver um diálogo, poderia haver uma oração, poderia haver um arrependimento, poderia chamar alguém mais sábio para dialogar, mas as mães ficam falando mal de homem, de marido e de pai para suas filhas. E aí essas meninas se tornam lésbicas porque elas não confiam em homem, elas odeiam homens. Ou essas meninas se tornam feministas, homem nenhum presta porque a figura de masculinidade que ela teve em casa não prestou, porque a mãe só focava na mente da sua filha. Maíra Sena, espero que eu vou te responder. A mãe só colocava na mente dessa filha que homem não presta. E agora nós temos Rebeca ensinando o filho a enganar o pai. Precipitação, né, gente? E aí Jacó também se precipita, porque ele aceita o conselho da mãe e pega o pelo do cabrito, coloca no braço, porque o irmão era peludo, ele era liso. Aí quando ele entra, o pai diz assim, meu Deus do céu, João Vitor, tá fixado aí, ó. O pai diz assim, rapaz, você achou essa caça muito rápido. Olha a resposta de Jacó no versículo 20. O Senhor teu Deus mandou a caça ao meu encontro. Meu Deus do céu. Toda pessoa precipitada, pessoa que se apressa em tomar atitude errada, pessoa que se apressa em tomar decisão sem refletir, pessoa que se apressa em falar sem refletir, ela mente em nome de Deus. Ela tem que usar o nome de Deus, sabe para quê, gente? Para disfarçar seu engano, sua pressa, suas mentiras, sua verdadeira intenção. E aí, Isaac tem que abençoar Jacó. Isaac abençoa Jacó, pensando que ele é Esaú. Então deixa eu perguntar para você e você me responde aqui. Isaac se precipitou? Rebeca se precipitou? Esaú se precipitou? E Jacó se precipitou? Sim ou não? Se precipitaram, gente? Sim ou não? Não, a CCB não é seita. Se precipitou, pessoal? Adventismo é seita, CCB não. Se precipitaram, né, Rubens? Todos se precipitaram. Aí eu pergunto para vocês agora, Deus é soberano? Sim, Deus é soberano, Meire. Olha a soberania de Deus acima das precipitações deles. No capítulo 25, Deus disse que quem iria ser maior entre os dois seria Jacó, e não Esaú. No capítulo 27, Isaac quer fazer de Esaú maior, e não Jacó. Só que quando Isaac pensa que está abençoando Esaú, quem ele está abençoando? Eu vou repetir. Deus disse que o líder seria Jacó e não Esaú. Mas Isaac se precipita e diz, eu quero que o líder seja Esaú. Aí quando ele pensa que está ministrando a palavra da bênção sobre Esaú, ele está abençoando quem? Jacó. Eu dou risada com essas coisas. Por quê? Porque quem se precipita pensa que está no controle, eu sou livre, eu faço as coisas que eu quero. Mas acabou do mesmo jeito. Acabou abençoando quem Deus queria. Acabou abençoando quem Deus queria que fosse abençoado. Por quê? A sua precipitação não anula a soberania de Deus. Então, gente, eu não vou completar isso aqui, não. Eu quero te ensinar a interpretar o texto. Silas, gostou, né? Eu quero te ensinar a olhar para o texto e ter as visões corretas do texto. Você percebeu que eu falei sobre a precipitação humana, que é efeito da queda, e eu falei sobre a soberania divina. Deus continua soberano, apesar de nossas precipitações. Deus está no controle, Deus permite e Deus decreta. Então tem coisa que Deus está permitindo, mas a permissão de Deus não anula o decreto de Deus. Deus permitiu que ele se equivocasse para que ele se humilhasse e soubesse que ele não é dono da própria sabedoria, mas Deus decretou que Jacó seria o abençoado e foi Jacó que foi abençoado. Entendeu? Armínio sincero. Eu quero te ensinar e nós teremos uma aula, que dia? É dia 24, né? A aula? Essa aula que eu estou dando aqui está nesse livro, tá bom? A precipitação humana e a soberania divina. Está aqui nesse livro. O tema da minha aula, que eu vou fazer via Zoom, então para você participar, você tem que clicar no link da bio.
O tema da minha aula, que é via Zoom, será confronto na palavra, porque a gente vai bater nos hereges e nas heresias. E Gênesis tem sido um livro muito atacado pelos teólogos liberais e pela Igreja Católica. Teve um papa que afirmou que não houve queda de Adão e Eva. Isso é teologia liberal. Gênesis 3 não foi uma queda literal. Tá bom, Gênesis? Gente, então você precisa também meditar nesse livro aqui, ó. Eles atacam Gênesis 1. Ali não está escrito... Marilene, o Adventismo é seita, sim. Eles atacam Gênesis 1, e aqui eu explico para você sobre Gênesis 1. Eles atacam Gênesis 3, aqui eu explico para vocês sobre Gênesis 3. Deus fala em Êxodo. Sim, os teólogos liberais também atacam o livro do Êxodo, dizendo que aqueles milagres ali não aconteceram literalmente. Ali são simplesmente histórias para você tirar algumas lições do que Deus faz na alma do homem. Tá bom, Êxodo? E os mormons também são seitas, tudo seita. Adventismo, mormons. Então, gente, tá na bio do meu Instagram também o meu site, tá bom? Aceita, ô Tiago, é tudo aquilo que fere a doutrina basilar da fé. Quem é o único Salvador? Jesus. A salvação se dá pelo quê? Pela graça. A seita sempre vai acrescentar algo para a sua salvação, ok? Então, no Adventismo, se você não guarda o sábado, eu já falei isso tantas vezes, tem uma série de lives no meu Instagram sobre isso, tá bom, querido? E tem live no meu canal do YouTube também. Então, se você não guarda o sábado, você não é salvo. A doutrina basilar da fé, a Bíblia é a palavra de Deus, somente as Escrituras. E o Adventismo coloca as experiências de Ellen White, os escritos dela, as profecias dela têm que ser lidas no mesmo nível das Escrituras, tá bom? Iluminando as Escrituras, ok? Uma outra característica da seita é um grupo que se sente salvo. Só aquele grupo é salvo. Tem reformado sectário também. Eles pensam que a eles pertencem a salvação. Diferentemente de 1 Coríntios capítulo 1, quando Paulo escreve, diz assim: Senhor deles e nosso. Então eles não conseguem identificar as doutrinas basilares da fé e dizer Senhor deles e nosso. Não, é Senhor nosso, depois a gente pensa se é Senhor deles. Isso é antibíblico, isso é heresia, isso é uma doutrina contraditória. O Adventismo, os mormons, as testemunhas de Jeová, esse perfil, só nós somos salvos, os outros não. Nós pentecostais, para nós, batistas, são salvos, os presbíteros. Voltou. Então a igreja analisa, aquela igreja batista, aquela igreja preta, aquela igreja reformada, aquela igreja presbiteriana, a doutrina basilar é ofendida? Não. Ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ele crê que só Jesus salva, ele crê que a salvação é pela graça, ele crê na existência do inferno, ele crê na trindade, que o nosso Deus se manifesta como o Novo Testamento afirma. Aí não é seita. Fugiu disso, é seita. Não, gente, a CCB não é seita. Eles têm doutrinas contraditórias. Mas aí é só você participar da minha live. Um pouco ruim, a internet está muito ruim. Participem da minha aula. A Igreja Metodista não é seita, pessoal. Daqui a 2 dias teremos uma aula extraordinária. Confronto na palavra. Confronto na palavra. Aguardo vocês na nossa aula. E para você adquirir o nosso livro, tem o site Eliseu Rodrigues Loja, ou Loja Eliseu Rodrigues. Maranata é seita. Que Deus abençoe, guarde vocês cada vez mais. Um abraço.